Olá mais uma vez. Eu peço-vos desculpa, porque eu estava a pensar fazer um vídeo com 2 temas, mas o vídeo já se alongou um bocadinho, então achei melhor fazer um outro vídeo com este tema do irmão Paulinho e da Operação Resgate, do Movimento Resgate. Bem, antes de mais eu quero dizer que isto que o irmão Paulinho tem vindo, ou aliás, a polémica que tem vindo a ser suscitada acerca do irmão Paulinho, em que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. Eu vou ser muito sincera, conhecendo o género como é o irmão Paulinho, ele e outros como o irmão Paulinho, em que eles se formaram nesta escola de regras da congregação cristã no Brasil. E não é fácil para eles aceitar que hajam estas modificações. Eu entendo perfeitamente. Um homem com 87 anos e que atende os cultos sentado, devido à dificuldade, à sua doença física, não intelectual, mas física. Isso poderá ser um dos argumentos que a cúpula do Brás poderá utilizar de que mentalmente o irmão Paulinho não está com a sua sanidade mental de acordo às exigências do cargo. Eu aqui já poderia dizer que então, muitos dos senhores da cúpula já estariam sentados há muito tempo pelos absurdos e por aquilo que têm vindo a dizer e a fazer. E são mais novos que o irmão Paulinho do Jardim Paulista. A questão é que o irmão Paulinho é o mais velho deles todos. Não está a exercer o cargo de presidente porque se calhar não tem, financeiramente não tem a posição que eles querem, já que eles conseguiram retirar o irmão José Nicolau, porque também era um homem humilde, que os objetivos destes homens da cúpula seria fazer da Congregação Cristã no Brasil uma grande empresa, conforme está. Conforme está. Não vamos colocar ou tapar o sol com a peneira. A Congregação Cristã no Brasil está uma empresa. Eles estão a atuar como uma empresa e não como uma instituição religiosa que se iniciou nos princípios. Porque até mesmo o irmão Franciscão foi contra a construção do Brás, não é? E isso veio contrariar muitos que já estavam com uns planos materiais já muito avançados e que agora estão estes senhores da cúpula a realizar. Isto não é só de agora, a verdade é essa. Isto já é muito antigo. Se vamos pensar que é só com estes senhores e com aquilo que eles fizeram em relação ao irmão José Nicolau, então estamos enganados. Sabemos perfeitamente que já os anteriores já vinham com um bichinho da parte material para que houvesse uma grandeza, uma extensão e uma perspectiva que enchesse os olhos de todo o mundo e que a boca falasse abertamente da congregação cristã no Brasil. Em parte eles conseguiram, mas as coisas nem sempre correram bem. E conforme que tiveram que fazer com o irmão José Nicolau, em que muitos se calaram, muitos compactuaram. E que com certeza, acredito que o irmão Paulinho também se calou, não digo compactuar, mas se calar. Mas muitas das vezes, quando nos calamos, compactuamos. Porque tão ladrão é o que rouba como o que fica cá fora a ver o que se passa. Mas isto em várias situações que têm vindo a ocorrer a nível até internacional. Se o irmão Paulinho falou daquilo que achava em relação à Operação Resgate,
ao movimento Resgate. Eu chamo-lhe Operação Resgate, mas parece aquelas operações da polícia quando são certas e determinadas alturas da Páscoa, do Natal, de quererem acautelar os acidentes. Mas a verdade, eu que vivi 47 anos na Congregação Cristã em Portugal, ao ouvir a Operação Resgate, sinceramente eu até me ri. Eu disse, eles estão num desespero tão grande para querer encher as igrejas e para principalmente, que fique bem notório isto que eu estou a dizer, e para principalmente encherem os cofres da congregação. Porque eles nunca se preocuparam com as almas. Porque se tivessem preocupado, já teriam-me contactado e ter-me dito, irmã Laurinda, venha congregar connosco. Olha, nós lhe pedimos desculpa, já não digo perdão, pedimos desculpa, a irmã tem razão, realmente nós erramos. Pois, eu estou a falar do Brasil, mas eu devo falar aqui diretamente para os de Portugal. Ou será que os de Portugal não vão também fazer esta operação resgate? Já que o Cooperador de Jovens e Menores do Bom Jardim procura angariar os jovens para irem congregar no Bom Jardim, para que as almas vão congregar ao Bom Jardim, para que a igreja fique cheia, mesmo que seja com lixo, mesmo que seja com criminosos, abusadores, não interessa. O que interessa é número. E a verdade é essa. Seja no Brasil, seja aqui em Portugal, o que interessa é número, e o que interessa é que depois nas coletas o número lhes enche os olhos e o coração. A parte material é que tem que encher. E isto é muito triste. E por isso eu compreendo que o ancião Paulinho do Jardim Paulista se tenha feito saber qual era a sua opinião. Se a congregação nunca precisou de ir à procura de quem deixou, nunca precisou de ir fazer resgate, por que razão é que agora, após estes anos todos, e que vai contra as regras que a própria instituição colocou, e por que razão agora vai? Então não é Deus que movimenta tudo, como ao filho pródigo. Então tem que vir ele próprio, tem ele que sentir necessidade de vir congregar. Portanto, eu compreendo em parte aquilo que o ancião Paulinho do Jardim Paulista falou. E até posso dizer, eu concordo. Porque isto nunca foi uma prática da parte da instituição. E por que razão agora? E também compreendo que o irmão Paulinho, o ancião, tenha sido chamado à razão para voltar atrás com as suas palavras. Porque lhe devem ter dito, olha, digo eu, será que foi isto que os anciãos disseram? Olha, ó Paulinho, tu estás aqui por favor, e sabes, tu estás aqui a viver na casa e é por favor, tu não tens parte monetária para sobreviver. E agora a tua capacidade física, de saúde física, porque já estás com 87 anos, e até sou capaz de ter dito assim, e me desculpem as minhas palavras, mas eu acredito que estes homens podem ter outro... Estás agora com os pés para a cova, e tu sabes que és um homem de referência, que muitas pessoas te admiram e te idolatram. E tu vais dizer uma coisa dessas? Ou tu te retratas, ou então ficas sem ministério. Olha, nós dizemos por motivos de saúde, tu vais ficar sem ministério. Ficar sem ministério não, tu continuas com o ministério de ancião, mas vais ficar quietinho, sossegadinho. Ok? Entendeste, Paulinho? E com certeza o ancião Paulinho, porque as suas capacidades físicas
Já não são como eram quando tinham 50 anos, 40 anos. Porque o que eu sempre ouvi acerca do ancião Paulinho do Jardim Paulista é que ele não tinha papas na língua. Ele, se tivesse que dar recado para o Ministério no culto que ele estava a atender, se tivesse que dar recado para o Ministério, se fosse para ancião, para cooperador e para as irmãs da Obra da Piedade, louvado seja o Senhor que, nesse caso, o irmão Paulinho falava coisas muito verdadeiras para as irmãs da Obra da Piedade. Claro que não é todas, há exceções. Há exceções. Mas quem conheceu o irmão Paulinho e agora, ao vê-lo a vir a retratar-se de algo que ele não é a favor, mas que foi obrigado a concordar com a cúpula do Brás, porque o que interessa à cúpula do Brás é o dinheiro em caixa. Mas, eu quero dar aqui... Eu quero começar aqui, eu quero aqui dizer uma coisa, que é o seguinte, ao senhor presidente da cúpula do Brás. É que há um anjo que me passa as informações de tudo o que acontece nas dependências do Brás. Tudo. E por isso lhe digo, caro presidente dos anciães do Brás, quanto mais injustiças vocês fizerem, mais anjos vão aparecer. Ai, ancião presidente, quando é que você vai entender isso? De que quanto mais quer fazer algo com ditadura, ou ser um ditador espiritual na congregação cristã do Brasil, e principalmente no Brás, vão aparecer mais anjos. É que vocês podem exterminar um, aparecem 2. Vocês exterminam 2, vão aparecer 4. Vocês exterminam 4, vão aparecer 8. E assim sucessivamente. Porque vocês ainda não tiveram... pois eu esqueço que vocês não têm a luz de Deus. Não, vocês não têm a luz de Deus, nem o discernimento de Deus de ver de que nos 4 cantos do Brás há um anjo. Anjos não é só um, são vários. São anjos que odeiam a injustiça e essa forma de estar que vocês têm vindo a persistir em utilizar para com todos aqueles que defendem a verdade. É isso mesmo. Chegou até ao meu conhecimento que na congregação do Brás houve um problema fora do normal. Pergunto aos anciães da cúpula do Brás, vocês pensaram que isso ficaria oculto? Tudo ocorreu por causa do áudio em que o irmão Paulinho, o ancião Paulinho do Jardim Paulista, se posicionou contrariamente à Operação Resgate? Isso é verdade? O irmão Paulinho, se desentendeu com a cúpula dos líderes mais antigos do Brás. Bem, não são os mais antigos do Brás, não é verdade? Vocês manipularam espiritualmente esse estatuto de anciões mais velhos, espiritualmente. Mesmo assim, precisou-se retratar no último culto do Jardim Paulista, que todos nós ouvimos e que eu tenho o áudio e que já aqui passei. Mas agora, digam-me uma coisa, por favor. É que eu fiquei a saber que o irmão Paulinho, o ancião Paulinho, por tudo o que aconteceu e pelo desentendimento dos anciães em várias questões, cancelou a apresentação de novos obreiros na sua regional, Zona Sul de São Paulo.
apesar do irmão Paulinho se retratar no culto, ele não está feliz com essa situação na cúpula do Brás. E eu acredito que não. Porque quando uma pessoa é obrigada a tomar uma posição, uma atitude, não parte dela, da sua natureza espiritual e até mesmo natureza humana, dizer assim, eu sou obrigado é tão triste quando nós somos obrigados a tomar uma atitude porque nos impõem. Isto faz-me lembrar aqui há uns anos atrás, quando uns irmãos que após a reunião geral de ensinamentos na igreja de Matosinhos, aqui em Portugal, aqui no norte, na cidade, em Matosinhos, que é arredores do Porto, em que eles saíram escandalizados porque ouviram alguém da cúpula do Brás, um advogado, dizer: nós não somos uma democracia, somos uma ditadura. E eles ficaram escandalizados. Eu até lhes questionei, então e vocês não foram capazes de dizer, não, irmão, calma aí, nós isto aqui não é nenhuma ditadura, isto estamos numa democracia. E vejam só, nós num país europeu em que grande parte é da Europa que vem à reunião geral de ensinamentos, eles ficaram de bico calado. De biquinho calado, não responderam. Isto é constrangedor, é. Vejam só o poder de manipulação que estes homens exercem sobre aqueles que estão às suas ordens. E a verdade é que eu fiquei agora muito surpreendida ao constatar que o Brás está a levantar anciães com 27 anos e até com um ano de Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, e a levantar anciães, quando nós sabemos que eles eram levantados já com uma certa idade, porque anciães é alguém que já tem uma experiência de vida. Digam-me uma coisa, não estou contra a pessoa que foi levantada, coitada, ela não tem culpa, até fica toda vaidosa, eu vou servir a Deus como ancião. Não é essas pessoas que eu me estou a focar, não. Mas isto nunca foi visto. Há assuntos tão graves e que têm que ser tratados com pessoas experientes, e mesmo assim sendo pessoas adultas, mais velhas, mesmo essas, não têm a capacidade de solucionar ou de dar o rumo certo para determinados assuntos, conforme foi aqui em Portugal, em relação aos abusos sexuais, em que o irmão António Moreira da Fonseca omitiu às instituições nacionais de âmbito de justiça, mas isso parece que é uma prática comum, é encobrir, portanto, à própria lei. Agora digam-me, eu nunca vi um ancião com 27 anos, aliás, aqui em Portugal já aconteceu, mas porque era filho também de um ancião, dos anciãos mais velhos. Pronto. Mas este ano têm levantado muitos anciães novinhos. Novinhos. Não é novinhos. Novinhos não, porque senão dizem que é novinho. Não, desculpem. Isto é um trocadilho. Que é melhor assim, que é para aligeirar um bocado o assunto. Mas o assunto é muito sério. O assunto é muito sério porque há irmandade, há povo que está tão desiludido e que tem chorado aos pés de Deus a perguntar o que é que está a acontecer na tal dita obra de Deus que achavam que era a congregação cristã no Brasil ou em Portugal ou por esse mundo fora. E que as pessoas estão a chorar aos pés de Deus a perguntar o que é que está a acontecer, porque estão a ter a noção da realidade dos factos. Mas vamos aqui continuar. Eu tenho aqui. É verdade que o irmão Paulinho está infeliz com toda esta situação da cúpula do Brás e de ter sido obrigado a retratar-se. Eu acredito que ele tenha sido obrigado a retratar-se, não é? Gostaria de falar até com ele, com o irmão Paulinho, com o ancião Paulinho, mas
há uma coisa. Chegou até mim de que a cúpula do Brás está a pretender te retirar da sua região de atendimento, o ancião Paulinho, assim como fizeram com o irmão Giovanni, o irmão Santini de Itália e o irmão José de Espanha. Portanto, vocês estão a querer retirar o irmão Paulinho, o ancião Paulinho, da esfera do exercício do seu ministério. Vão mesmo sentá-lo. Ele já está sentado numa cadeira de rodas. Aliás, ele está ali sentado, mas vocês querem sentá-lo definitivamente para que não incomode nem tampouco dê a conhecer ao povo aquilo que se passa e daquilo que ele é contrário às vossas atitudes. Mas aqui eu quero alertar a todos aí no Brasil, até mesmo a nível mundial, contra a injustiça que possa ser praticada em relação ao irmão ancião Paulinho. Apesar de tudo, apesar de não concordar com muita coisa, de achar de que foi um retroceder aqui em relação à posição que ele tomou, mas até compreendo uma pessoa com 87 anos, não é fácil. Mas há uma coisa, é que os senhores da cúpula do Brás estão mais novos. E vocês deviam respeitar os mais velhos. Não é isso que vocês ensinam? Até mesmo quem é ancião há pouco tempo, que tem que ter respeito aos anciãos mais velhos e não se levantar à frente dos anciãos, nos cultos. Tem que haver, a prestar a vassalagem, a respeitar. E vocês não estão a respeitar, senhores da cúpula do Brás. Mas digam-me uma coisa, será que é por isso que vocês apresentaram uma grande lista de anciãos e diáconos na capital e apresentaram hoje para o interior de São Paulo? Isso será para repor os anciãos e diáconos que renunciaram ou foram sentenciados e retirados do ministério no último ano? As manobras que vocês estão a fazer, que os anjos que Deus está aí nessa cúpula, eles estão a ver e não estão nada satisfeitos, já estão a enviar essas notícias, vamos propagar essas notícias. Que maldosos que vós sois, senhores anciãos da cúpula do Brás. Agora digam-me uma coisa, por favor. Por acaso nas ordenações vocês pretendem pedir ou fazer coletas de intenção para a Igreja de Roma? Desculpem eu estar com este meu riso irónico. Torno a perguntar, se por acaso nas ordenações vocês pretendem pedir ou fazer coletas de intenção para a Igreja de Roma? E já agora, o ancião Baco estará presente nessas ordenações? O ancião Baco de Itália estará presente nessas ordenações? Já que ele é o vosso moço de recados, não é? Pois, mas ele não vai poder fazer nenhuma ordenação, pois não? Porque ele é muito novo ainda. Ele ainda é muito novo, ainda não tem essa capacidade, aliás, ainda não atingiu esse patamar de fazer ordenações. Pois, mas ele deve vir só para segurar o microfone, não é? Nas ordenações. Vem só para segurar o microfone. Porque não utilizam este género de microfones como eu utilizo aqui na lapela, aqui assim. Por acaso nem preciso usar na lapela. Utilizo aqui assim e o som se propaga. É económico, compra-se na internet, é fácil. E agora eu vou direcionar aqui uma pergunta aos anciãos do Paraná. Os anciãos tão rígidos na doutrina. Vocês se acobardaram ou se tornaram frouxos diante de tudo o que vem acontecer? Aonde estão os homens de Deus? Aqueles homens ríspidos que
A doutrina tinha que ser forçosamente e rigorosamente feita. Quem saísse dos parâmetros dessas regras, dessa doutrina, estava fora da congregação. E agora eu pergunto, vocês têm medo do ancião Cláudio Marçola, o presidente dos anciães? É isso? E por acaso vocês voltaram com o rabo entre as pernas porque têm medo destes senhores da cúpula do Brás e principalmente do presidente dos anciães? Será que estão todos comprados espiritualmente por esta cúpula do Brás? Que tristeza! Quem te viu e quem te vê, ó congregação? Quem te viu e quem te vê? Fiquem atentos porque os anjos de Deus que estão na cúpula ou na congregação do Brás, eles se estão a multiplicar porque não estão a aguentar com as injustiças que têm vindo a ser cometidas. E quanto ao irmão Paulinho, o ancião do Jardim Paulista, vamos aguardar o que é que vai acontecer com este ancião. E apesar de tudo, faltou o respeito que sempre existiu perante os mais velhos, e aqui se vê como se tratam os anciãos mais velhos. Que exemplo! Vejam os novos anciães, vejam os novos obreiros da congregação cristã no Brasil e por esse mundo fora. Não se submetam à ditadura da cúpula do Brás, mas se submetam à bondade, ao amor, à caridade, à exposição do Evangelho que Jesus Cristo, ao exemplo que este Jesus deu a conhecer nos 4 Evangelhos, em que estes 4 relataram de uma forma diferente, mas com o mesmo sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. E assim termino este vídeo. Desculpem terem-me alongado, mas é necessário. Deus vos abençoe. Até breve.